Boa noite a todos. Que a paz de Deus habite em nossos corações e nossa mente, né? Para que a mensagem dele seja gravada e a gente levar a todo mundo, amém? Como a gente cantou aqui, né? Ele vive, né? Por isso a gente pode crer no amanhã, amém? Eu peço vocês para abrir vossas Bíblias em 1 Coríntios 1, 18 em diante. Deixa aberto aí. A nossa meditação de hoje vai ser nesse texto bíblico. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. É 1 Coríntios 1, 18. Alguém poderia ler, por favor? 1, 18, se não me engano, até o 24. Quem gostaria? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Obrigado, irmão. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde, e obrigado, Pai, por sua infinita sabedoria, criasse o plano de redenção, o plano da cruz, ó Pai, que nos deste a oportunidade, ó Pai, de novamente ter uma chance, ó Pai, de viver a eternidade contigo, de rever os que foram, de nos livrar, ó Pai, de doenças, de dificuldades, e mais uma vez, ó Pai, glorificar e santificar o seu santo nome no céu. Seja com cada coração aqui, ó Pai, esvazia a minha mente, que eu possa falar somente do seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. A palavra de Deus aqui, segundo Paulo, né, faz essa seguinte declaração, e aqui nesse texto nós lemos que existe um poder, né, o poder de Deus, né, e em algumas versões da Bíblia, Paulo ele intitula esses versículos que nós lemos como a palavra da cruz. Em outras traduções, diz que é pregação da cruz, né? E ainda em outras traduções, a gente estava até falando isso sobre isso ontem, Rafa e eu, que existe, para a gente entender a Bíblia, a gente entender Deus, a gente precisa de ler várias Bíblias, né? Várias traduções, várias línguas. E ele falou que existe até muitas traduções em português. Imagina, né, em hebraico, em aramaico, enfim. Então, tem versões que diz que isso daqui é a palavra da cruz, a pregação da cruz, e a versão que mais me agrada, que nem tanto literal, mas é a mensagem da cruz. E faz muito sentido a gente refletir nessa mensagem da cruz, porque a gente trazendo para a nossa vida, se torna, né, uma mensagem que traz alguns benefícios. Tá? Alguém já ouviu falar, quero ver aqui dos irmãos, já ouviu falar, fulano foge como o diabo foge da cruz? Quem já ouviu falar sobre isso? É muito, muito popular, né? Eu não sei se é ditado que fala, eu acho que não, né? É só um dizer, é um ditado, talvez. Esse ditado, esse dizer de fulano fugiu como o diabo foge da cruz, ele remete uma analogia ruim de que a cruz por si só tem o poder de afugentar o diabo. E não é isso, né? A obra da cruz tem o poder. A cruz por si só não tem o poder para nada.
antigamente, né, no Império Romano, eles usavam a cruz como instrumento de morte, de tortura, não é? Foi usado. Eu pesquisei, né, na internet quantas crucificações foram, não tem nenhum número, são milhares, né, de crucificação. Então, a cruz é só um instrumento de morte, né, para os romanos. E para os judeus é um instrumento, é uma maldição, né? A Bíblia relata, Paulo relata ainda, se eu não me engano, aos Filipenses, enfim, ele relata, eu não lembro a passagem agora, que maldito é o que foi pendurado no madeiro. Então, a cruz, pelo contrário que nós imaginamos, que a sociedade impõe, não tem nada de bom. A cruz, ela não tem nada de belo e nem de positivo. Somente a obra, né, que foi feita nela. E é o que nós lemos, né? O poder de Deus, né, é evidente nesse texto. Só um minuto, irmãos. Na época medieval, tinha muitas relíquias, né? Muitas relíquias que eram vendidas como instrumentos santos. E a cruz era uma delas. Mas nós entendemos, né, ao ler o que Paulo disse, que a cruz ela não tem poder para nada. Nem a cruz que Jesus foi pendurado. Tá? Então, na época medieval, eles vendiam lascas da cruz como instrumento santo. E se você juntar todas as lascas que foram vendidas, daria a volta ao mundo. Você está entendendo? Então, eu quero dizer para você que o poder não está naquele pedaço de madeira. O poder está na obra feita na cruz por Jesus. Essa distinção precisa de ser feita, porque a obra, a mensagem da cruz, ela libera, ela nos ensina, ela nos dá um benefício, alguns benefícios, né? E a palavra de Deus diz em João 8,32, eu gostaria que vocês abrissem, João 8,32. Amém? Muito rápido, né? Amém? João 8. Alguém pode ler? E conhecereis a verdade vos libertará. Agora vamos falar todos juntos. E conhecereis. A verdade vos libertará. Amém. Um dia eu ouvi, eu estava lá no trabalho, todo mundo sabe, né, que eu sou adventista, porque eu troco, se não todos, a maioria dos sábados, né, para estar aqui. Então eles já sabem, não, é sábado, o Lucas não vem. Então eles sabem, e eles citaram isso. Um colega meu falou assim, Lucas, num contexto lá que eu acabei não lembrando agora, mas ele falou assim, a verdade liberta, né? O Lucas sabe. Né? Eles intitulam a gente, né? O cristão sabe da palavra, né? Assim, é natural isso. Aí eu falei, irmão, não é bem assim. A verdade não liberta. O quê? Todo mundo ficou assim, ó, regalado o olho. Deixa o texto na tela, por favor. A verdade e a verdade vos libertará. Como é que é ali? Então, o conhecimento da verdade que te liberta. A verdade por si só não tem poder de libertar. Então, não adianta você pegar uma Bíblia, deixar aberta no Salmo 150, botar na estante e deixar lá, e não ler a Bíblia. Não adianta você comprar semestralmente, como é que é a escola sabatina? Trimestral, né? A lição. Não adianta você comprar trimestral e deixar lá, na estante, de enfeite. Depois pegar, doar, enfim, não adianta. Essa verdade aqui não adianta. Se você não conhecer, não vai te libertar. Essa é a verdade. E eu gosto de uma ilustração muito interessante para a gente entender isso, né? Existia uma senhora que vivia na Inglaterra, e a senhora dela, né, ela era doméstica dessa mulher, faleceu e deixou um papel para essa senhora.
E essa mulher ficou maravilhada, emoldurou, botou num quadro e deixou pendurado na parede. Passou-se os anos, um pastor foi visitá-la. E aí, papo vai, papo vem, ele olhou aquilo, falou, irmã, o que é isso daqui? Ah, isso daí minha senhora me deu, e eu achei lindo, e eu pendurei aí. Ele olhou mais de perto e falou, minha senhora, isso aqui é um testamento, isso daqui é uma riqueza. Ela deixou todos os bens para você. E aquela senhora analfabeta não tinha não tinha descoberto. E aí ele tentou com alguns advogados, conseguiu lá reverter a situação e conseguiu recuperar lá os bens. Só que ela já debilitada, ela já velhinha, não conseguiu usufruir. Isso acontece na nossa vida cristã. Nós não conhecemos a verdade e não temos acesso ao que foi dado na cruz para a gente. Paulo aos Romanos 10, 13. Pode colocar, por favor. Podem ler, alguém lê. Eu gosto que as pessoas ficam lendo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para ser salvo, o que eu preciso de fazer? Invocar o nome do Senhor. Em outras palavras, né, para experimentar a salvação, para experimentar o benefício da mensagem da cruz, eu preciso invocar o nome de Deus. Certo? 14 em diante agora. Alguém? Porém, a invocação, aquele em quem não creu, e como terão aquele de quem não nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Aqui, Paulo quis dizer, como que eu vou invocar se eu não creio? Ou seja, para invocar você precisa de crer. E como crerão de quem nada ouviram? Primeiro a gente precisa de ouvir para crer, para depois invocar. E como ouvirão se não há quem pregue? Ontem, quem veio na vigília, o pastor Jean falou sobre isso, né? Ele falou de que precisamos de levar a mensagem a todo mundo. Era só até Copacabana? Quem veio, né? Quem não veio, eu vou tentar contextualizar. Mas era só para um bairro? É só para um estado? Só para um país? Não, é para todo mundo. Então, precisamos de pregar, né? Ouvir para crer, para invocar. E a palavra da cruz, a mensagem da cruz, permite que a pessoa, ouvindo, exerça a fé e desfrute dos benefícios da mensagem. Amém? Tudo começa no versículo 17, né? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Então, o poder não está na cruz diretamente. Está na obra manifestada nela, por meio de Jesus Cristo. E tudo que está na Bíblia é em volta disso, né? Em volta dessa mensagem. Nesse final de ano, qual é a principal coisa do Natal? O nascimento. Então, nesse final de ano, se evidenciam muito isso, né? E a gente vê as pessoas preparando já, né? Aquelas manjedoras bonitas, né? Ali no presépio, obrigado. É que a gente nervoso, a gente vai esquecendo as palavras, entendeu, irmão? Mas vai indo. Amém? O Espírito Santo vai alcançar seu coração nessa noite, eu creio. E aí, mas a razão pela qual, subsistindo como Deus, né, se tornou humano e teve a morte de cruz, a razão do nascimento dele também foi para isso, mas nós não evidenciamos isso. Mas hoje eu quero evidenciar isso.
eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que uma mensagem torna-se tão significativa e tão poderosa? O que vocês acham? Qual o porquê Deus veio pagar esse preço? Naturalmente, imaginamos primeiro que porque a gente não teria como pagar. Nem eu, nem você tinha condições de estar no Calvário. Hoje eu vou explicar um pouco na área médica, um pouquinho na medicina, como foi a morte de Jesus. No final a gente vai falar sobre isso. Você vai entender que fisicamente vocês não têm, a gente não tem condições e capacidade de estar no lugar de Jesus. Então a primeira mensagem e a primeira significado é isso. E o segundo é a substituição. Para ver essa mensagem precisou de um substituto. Isaías 53, 4 em diante. Isaías 53, 4. Alguém pode ler, por favor? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós resultávamos para nós, filhos de Deus e Isso, até o 7. Pode continuar, por favor, até o 7. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos descarnados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador. Como ovelha muda perante os seus buscadores, ele não abriu a boca. Amém. Jesus, ele foi humilhado, ele foi transpassado por causa dos nossos pecados, das nossas dores. E você e eu tinha uma dívida para pagar. Como eu disse, uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Desde Adão, né, quando Adão pecou, ali iniciou-se a morte, né, e essa morte veio até nos tempos de hoje. E precisavam ali, a humanidade necessitou de uma quitação de um pecado com Deus. A cruz, ela não foi resultado da ação de Adão, ela não foi resultado da ação de Judas, da traição de Judas. Não, ela foi resultado do meu e do seu pecado, das nossas transgressões. E como disse a palavra, Jesus, ele veio para morrer pelos nossos pecados, nossas iniquidades. Ele foi humilhado, foi transpassado. Eu gostaria de abrir agora em João 8,56. Jesus, nesse versículo, ele faz uma declaração tremenda. 8,56. Alguém pode ler, por favor? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-me e regozijou-se. Essa declaração, ela continua, né, em Gênesis 22. Vamos fazer esse link agora. Gênesis 22. Alguém pode ler? Depois dessas coisas, pois Deus Abraão mandou e disse: Abraão, eis-me aqui. Pode continuar. Acrescentou Deus: não é teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vais até de Moriá, oferece-o
Tá bom. Essa história, Deus ele quer revelar, há muito tempo eu lia essa história como Abraão ali estava enrolando um pouquinho Isaac, né? Porque se eu descubro, se eu sou filho dele, descubro que eu sou o cordeiro, ele ia ter que me pegar na corrida. O velhinho ia ter que correr atrás. Então, Abraão, naquele momento, quando pergunta, mas pai, já ensinado desde pequeno, né, como é que funcionava as coisas, ele já sabia. Aqui está, né, o cutelo, está as cordas, está tudo aqui preparado, mas e o cordeiro? O que Abraão diz? Deus proverá para si. Essa declaração de Abraão, que por muito tempo eu achava que ele estava enrolando Isaac. Não é não. É uma promessa de Deus para nós. Deus proverá para si o cordeiro. Um cordeiro que, sem usar as forças, ele foi por meios próprios, não precisou de forçá-lo. Pode colocar uns slides para mim? Entendemos que há uma mensagem na cruz. Entendemos que, para usufruir, precisamos de invocar, crer, ouvir. E precisou de ser pago um preço. Preço no qual que nem eu e nem você tinha condições de pagar. Que Jesus se tornou-se na pele de homem. E foi como cordeiro mudo na cruz por mim e por você. Um cirurgião, ele cita, né, como foi a morte da cruz. Eu gostaria de citar para vocês. E aí, Jesus ali no Getsêmani, pode passar, Luan. Jesus ali no Getsêmani, lá em Lucas 24, 44, se vocês quiserem. 22, desculpa. É que daqui eu não enxergo, irmão. Só enxergo se você olhar para cá. Lá em Lucas 22, 44. O que diz aí? Imposto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Lucas, ele diz aqui com a precisão de um clínico. Lucas, que era médico, esse relato só é relatado aqui no livro dele, o único evangelho que relata isso, que Jesus teve o suor com gotas de sangue. Isso, irmãos, chama hematidose, que é uma condição clínica rara que é colocada a pessoa ao extremo e ela sua sangue. Hoje, né, nós no Brasil, aqui no Brasil eu não tenho relatos, mas nos Estados Unidos as pessoas que vão caminhando para o seu final ali de morte, quando é a pena de morte, dizem que tem relatos a isso. Você imagina a angústia. Certo relato diz que uma pessoa ela tinha uma hipersensibilidade à anestesia. É uma condição rara também, existem algumas situações que nosso corpo não pega anestesia, quando está inflamado, quando tem um local ali necrose, e uma condição que algumas pessoas já nascem com essa falta de sensibilidade, a anestesia não pega, né? E esse homem, ele precisou de se submeter a uma cirurgia, e aqui no Brasil não tinha essa cirurgia, não tinha como fazer essa cirurgia. Ele foi para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, é cobrado por hora de cirurgia, não por procedimento. E os cirurgiões prepararam tudo, aquele homem acordado, iniciou-se o cronômetro, e ele acordado iniciou-se a cirurgia. E ele viu tudo, abrindo, fazendo o procedimento. E quando finalizou, passou-se 7 horas daquilo. E aquele homem em agonia, aquele homem sentindo tudo, e quando se depararam, o corpo dele estava negro de tanto sangue. Ele tinha suado sangue. Imagina a angústia de Jesus no Getsêmani por mim e por você. Imagina a angústia de uma pessoa inocente
suar sangue. O terror e o susto dominavam-se Jesus. Começaram a açoitar Jesus. E pelo contexto bíblico eram duas pessoas, dois soldados grandes. E antigamente os chicotes, a imagem está um pouquinho ruim, mas os chicotes continham peças de chumbo e de ossos amarrado. E esse chicote começaram a açoitar Jesus, causando um pré-choque, uma quase síncope. Jesus ali estava com hemorragia, e se ele não tivesse amarrado, ele teria caído. E ele caminhando para o Calvário. No Calvário eles tiravam a roupa, né, do crucificado. E já por suas feridas, aqui quem já tirou uma gaze do ferimento, sabe do que eu estou falando? Dói muito. E as roupas de Jesus, diracelar. Amém. Isso. A pele de Jesus e saía nas vestes, na túnica. Isso tudo por mim e por você. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Irmãos, os espinhos eram gigantes. E quem é da área da saúde aqui sabe que o couro cabeludo é um dos lugares que mais sangram, né? E os espinhos entraram na cabeça de Jesus, atingindo o sistema nervoso. Qualquer homem, qualquer pessoa tinha desmaiado. Qualquer pessoa ali tinha simplesmente falecido antes de chegar nessa fase. Mas Jesus não. Por mim e por você, ele aguentou. E já Jesus carregando ali a parte horizontal, né? A vertical já estava no Calvário. E a gente conhece a história, né? Jesus carregando ali a parte. Algumas vezes ele caía sobre o seu joelho, caía sobre o seu rosto. E quando chegou na cruz, eles fizeram a pior parte, acredito eu, que foram esticar Jesus como se fosse uma corda de violino e pregaram Jesus na cruz. Ao estudar, né, essa cinemática, é aqui, ó, foi nessa parte, né, nessa parte aqui do rádio, porque muitos pregam que foi na parte da palma, né, na parte plantar, mas não daria certo, porque os ossos do metacarpo não aguentaria, não teria estrutura. Então os estudiosos concluíram que foi nessa parte. E os pregos grandes prenderam Jesus. E ele já em asfixia, em agonia, não conseguia mais respirar, porque ali teve um pneumotórax, que é quando há um trauma no pulmão. E Jesus ali estava asfixiado. E ele esticou-se. Ele teve o último fôlego ali, mesmo com falta de ar, esticou-se para bradar: perdoa, porque não sabe os que fazem. Irmão, eu gostaria que vocês fossem com essa mensagem no coração e na sua mente. Essa mensagem que pode te dar a verdade e através da verdade você ser salvo e liberto. Amém? Muitas das vezes nós pregamos essa mensagem como algo automático. Que não possa ser automático. Que isso possa ser a real essência da sua vida hoje. Nós vamos ter agora um hino especial. E que durante esse hino você sentiu o desejo de levantar, de vir aqui na frente, de abraçar o seu irmão. Faça. Porque Jesus, ele foi por mim e por você prego no madeiro. Amém?